Santo é o nome do Senhor. Amados, palavra de Deus, boa, poderosa. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3 em diante. O Senhor Deus deixou aqui uma conversa entre Jesus e uma mulher samaritana, a qual não é falado aqui o nome dessa mulher, porém, ela pôde experimentar algo extraordinário, que foi aprender de Jesus. Às vezes na nossa vida a gente aprende muitas coisas com muitas pessoas. Muitas pessoas nos ensinam muitas coisas nessa vida, e isso é em todo lugar que a gente vai. E nem todas as coisas que nós aprendemos são boas. Muitas coisas que nós aprendemos e praticamos porque aprendemos são ruins. E bom é aquele que pode aprender de Jesus e fazer as coisas da maneira que Jesus quer. Porque uma coisa é eu fazer do meu jeito, outra coisa é fazer do jeito de Jesus. E a história dessa mulher é maravilhosa. A conversa que ela pôde ter com o Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. Diz assim aqui a tradução da minha Bíblia. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Jesus, por volta da hora sexta, cansado da viagem, se sentou junto à fonte. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se associavam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe respondeu: Senhor, tu não tens com o que tirar água do poço, que é fundo. Onde, pois, tem água viva? Acaso é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu também com os seus filhos e seu gado? Jesus lhe respondeu: quem beber desta água terá sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água porque para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para buscá-la. Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta. Ao que a mulher lhe respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E o que disseste é verdade. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Amado Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra boa, a tua palavra poderosa. Sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Sabemos, ó Pai, que nesta noite o Senhor já começou a trabalhar no nosso coração. Sabemos que tudo que foi feito aqui nesta noite, ó meu Deus, foi feito para glorificar o Teu nome, foi feito para exaltar o Seu nome, foi feito para engrandecer o nome do Senhor. Meu Deus, pedimos ao Senhor, nos sustente ainda mais com a Tua palavra. Meu Deus, que o Teu poder venha trabalhar nos nossos corações, que o Teu poder, meu Deus, venha nos envolver, tocar em nós de uma maneira especial. Somos dependentes do Senhor, somos necessitados de Ti, queremos mais do Senhor na nossa vida. Meu Pai, de nada adianta
De nada adianta, meu Senhor, vivermos a nossa vida se não aprendermos com o Senhor. De nada adianta vivermos nessa terra, vivermos nesse tempo, vivermos nessa geração. Oh meu Deus, se não vamos aprender com o Senhor, nós seremos errantes nessa vida. Nós seremos falhos cada dia mais. Por isso nos ensina a fazer aquilo que é bom diante dos teus olhos. Nos ensina a fazer aquilo que é correto diante dos teus olhos. Assim como o Senhor veio ensinar aquela mulher samaritana naquele dia. Assim como o Senhor, meu Deus, a ensinou naquele momento. Ah, Senhor Jesus, nos ensina nesta noite. Nos ensina, Senhor, nos ensina, porque precisamos do Senhor, precisamos aprender como entrar e como sair, precisamos aprender, meu Pai querido, a glorificar o Seu nome em todo tempo, em todo lugar. Precisamos aprender a pregar o Teu Evangelho em tempo e em fora de tempo. Precisamos aprender, meu Pai querido, a resplandecer a luz do Senhor. Precisamos aprender a ser verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos aprender, meu Pai do Senhor. Oh, meu Deus, ensina-nos ainda mais nesta noite, porque somos necessitados de Ti. No nome santo de Jesus, Pai. Glória a Deus. Amém? Amém. A história começa dizendo a respeito que Jesus saíra da cidade onde ele estava para ir para um outro lugar. E no caminho era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas quando Jesus chegou em Samaria, ele, cansado da viagem, parou, se sentou à beira do poço, e ali veio uma mulher. Irmãos, algo que eu sempre falo, que eu sempre comento, e eu acho importante que a gente não esqueça: Deus, Ele não fala comigo para bater papo. Jesus não fala comigo para bater papo. Ele não puxa a cadeira, senta e bate papo. Ele nos ensina. Tudo aquilo que Ele fala conosco, Ele está nos ensinando. Seja num louvor, numa canção. Eu tropecei num folheto que estava falando a respeito de Deus. Eu li uma palavra, ouvi uma pregação. Tudo que Deus fala, Deus está me ensinando. E qual é a função quando nós aprendemos algo, ou quando o professor nos ensina algo? É para que haja uma melhora na nossa vida. O problema é que às vezes o Senhor Deus, Ele gasta um tempo nos ensinando e a gente não pratica aquilo que a gente aprendeu. A gente se torna ouvinte, porém não praticante. E porque eu só passo a ouvir e não praticar, muitas coisas não acontecem na minha vida da maneira que eu gostaria. As coisas não se realizam e não acontecem da maneira que deveriam acontecer. Mas por quê? Porque Deus, Ele simplesmente me deixou? Não, Ele não me deixou. Eu simplesmente não estou praticando aquilo que eu aprendi. Jesus parou na beira do poço e Jesus poderia ter pedido água para qualquer um dos seus discípulos. Por favor, tira um pouco de água aí para mim. Alguns dos discípulos dariam um jeito, emprestariam um balde de alguém e tiraria água para Jesus. Mas o objetivo de Jesus ali não era nem beber a água do poço. O objetivo de Jesus ali era ensinar para aquela mulher. Quando muitas vezes o Senhor Jesus está falando com a gente e muitas vezes está, chamando a nossa atenção para alguma coisa, não é porque Ele está precisando de algo, não. Quem está precisando sou eu. Porque se Deus não me tiver, Ele continua sendo Deus. Agora, se eu não tiver Deus na minha vida, aí a coisa fica feia para o meu lado. Jesus nem queria beber água, Ele queria ensinar aquela mulher. Quando Jesus fala com a gente, não é porque Ele está precisando de algo. Ele não está precisando de nada, Ele não precisa de nada. Ele tem todo o domínio nas suas mãos, Ele tem o poder, Ele tem o controle de tudo. A morte, a vida, tudo está no controle dEle. Ele é o Senhor de tudo. Ele não está precisando de nada. Mas eu, pelo contrário, eu ando necessitado. Eu ando necessitado de vida, de saúde, de graça, de paz, de salvação, de alegria. Eu ando necessitado de todas essas coisas. E quando Ele está falando comigo, Ele não está falando porque Ele está precisando. Ele está falando porque eu estou precisando. E Jesus, Ele está falando comigo porque Ele está vindo de encontro à minha necessidade. E quando Jesus falou com ela, não é porque Ele queria beber água. Ele não queria satisfazer a vontade dele. Ele estava ali para atender a vontade dela. Ela que estava ansiando por salvação.
Aí Jesus começou então a conversar com ela. Falou para ela, me dá de beber. Aí ela respondeu, mas como? Sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana? Os judeus não se davam com os samaritanos, porque o judeu achava que o lugar de adorar a Deus era em Jerusalém. O samaritano achava que o lugar de adorar a Deus era em Samaria. Irmãos, isso é tudo religião demais. Você sabe aonde que é o lugar de adorar a Deus? É onde o adorador está. E aonde que o adorador está? Ele está lá na sua casa, ele está no seu trabalho, ele está na sua escola, ele está onde você está, ele está aqui, ele está lá na rua quando você está lá. O lugar de adorar a Deus não é em Jerusalém ou é em Samaria, é aonde o adorador está. E aonde o adorador está, ali Deus tem que ser adorado. Mas a religião falou para ela que tinha um lugar certo para adorar a Deus e havia uma guerra entre eles. Qual era o lugar certo? O lugar certo de adorar a Deus é onde está o adorador. Se você é um adorador, puxa, adore a Deus aonde você está. Que a sua vida seja uma adoração para Deus aonde você estiver. Que o que sai da sua boca seja bom para edificação, para que o nome de Deus seja adorado. Que a sua maneira de se vestir, de viver, de andar, de ser, seja uma maneira que glorifique o nome de Deus. Que quem olha para você consiga ver Deus em você. Poxa vida, outro dia eu ouvi um dizer que dizia o seguinte: roupa não leva ninguém para o céu, mas quem é do céu sabe se vestir. Eu falei, uau, que palavra legal! Roupa não te leva para o céu, mas quem é do céu sabe se vestir. Poxa vida, amados, às vezes a gente dá tanta brecha na nossa vida para o diabo entrar, às vezes a gente abre tanta porta para o diabo entrar, e às vezes a gente não entende por que as coisas estão erradas, porque Satanás entrou. Deus um dia chegou num lugar chamado Éden e plantou um paraíso. E colocou duas pessoas, Adão e Eva. No final da tarde, Deus vinha bater papo, ensinar os dois. Deus não vinha ali porque Deus estava precisando de alguma coisa. Quem precisava aprender não era Deus, quem precisava aprender era Adão e Eva. E olha para você ver, Deus plantou um jardim no Éden, colocou Adão, colocou Eva lá. No fim da tarde vinha ensinar os dois. Olha que ambiente legal, aprendendo com Deus. Olha que ambiente gostoso, aprendendo com Deus. E lá um certo dia, Satanás entrou e acabou com o ambiente. Então o que estraga as coisas na minha vida, sabe, é o fato de eu abrir muitas vezes brechas para Satanás entrar. O dia que a Eva ouviu a serpente conversar, opa, pode parar, serpente, pode parar, para por aí, não quero papo. Se ela parasse a conversa ali, ela talvez não tivesse pecado, talvez a história fosse outra. Então o que estraga a minha vida é o fato de Satanás achar uma brecha para entrar lá dentro. E ele acha essa brecha como? Nas coisas que eu vejo, que eu ouço, que eu penso, que eu falo, na maneira como eu me visto, na maneira que eu me comporto. E aí a minha vida vira uma podridão só. Mas o Senhor Jesus, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Aí Ele me vê desesperado, caminhando para a morte, eu vou lá ajudar Ele. Aí Ele vem e começa a conversar comigo, Ele puxa o assunto. E ali Jesus viu que aquela mulher estava mal, ela estava feia a coisa pro lado dela. Aí Jesus veio e falou, me dá um pouco de água. Ela, como é que pode? Você é de outra religião, está falando comigo? Você é de outro povo, está falando comigo? Aí Jesus falou, puxa vida, se você soubesse quem sou eu, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse o que Deus pode fazer por você, se você abrisse seu coração, sabe, e se rasgasse para Deus e conhecesse Deus mais profundamente, era você que ia estar desesperado para beber da minha água. É você que ia estar desesperado para beber da minha água. Mas a mulher, ela era uma pessoa tão natural, ela vivia tão no seu natural, que ela virou para Jesus e falou, Senhor, o Senhor não tem com que tirar água do poço. Jesus falando da água que sacia a sede, a água da salvação, que nos lava, que nos purifica, que nos renova, que nos transforma. E ela achando que Jesus estava falando da água do poço, do fundo do poço.
Irmãos, às vezes a gente tenta diminuir a Deus. Às vezes a gente tenta rebaixar a Deus. A Bíblia diz que Deus tenta falar conosco coisas espirituais, mas Ele não pode. E aí Ele fala somente das coisas naturais, das coisas carnais, porque espiritualmente a gente não consegue entender o que Ele está falando. E por que a gente não consegue entender? Porque às vezes a gente é tão pequeno, a gente é tão criança, às vezes a gente é tão pequenininho, que Deus não consegue falar com a gente, e a gente não consegue entender. É igual quando você fala com o bebezinho, olha, vem aqui, ele não entende. Ele até te dá uma atençãozinha, mas não entende. Ele não consegue executar o que você está querendo. E quantas vezes Deus tenta falar conosco, olha, desperta tu que dormes, acorda. E a gente ainda continua meio cochilando ainda. Parece que eu ouvi uma voz, acho que era um sonho. Não, não era um sonho. Sou eu que estou na beira da morte, na beira do abismo, e Deus está me chamando e falando, abre os seus olhos, se converta, abre o seu coração, se arrependa dos seus maus caminhos. Olha, eu quero mudar a sua vida. Porque João, no capítulo 1, diz o seguinte, que todos quanto receberam o direito a serem chamados filhos de Deus. Puxa, olha que privilégio ser um filho de Deus. E Ele tenta chamar a nossa atenção para que a gente viva como um filho de Deus. Como vive um filho? O filho, ele é participante da mesa. E às vezes a gente faz questão de comer a migalha que é cada mesa. O filho é participante da herança. E puxa vida, e às vezes a gente passa a nossa vida toda em desespero, sem saber o que fazer. Às vezes, irmãos, a gente não se coloca, a gente não se encontra na casa do Pai. Às vezes a gente parece que não está fazendo parte da família de Deus. A gente vive como uma pessoa, sabe, que caminha pelo lado de fora, só ouvindo falar o que está caindo. Se alguém jogar um pão pela janela, eu pego. Não, eu tenho que sentar na mesa. O meu lugar, sabe, é na mesa, é na presença do Pai. O meu lugar é ali participando das delícias do Senhor. O meu lugar é na presença de Deus. Aí Jesus fala para ela, se tu conheceras o dom de Deus, se você soubesse como é bom estar na presença de Deus, se você soubesse os presentes que Deus tem para te dar, as coisas que Deus tem para fazer na sua vida, se você soubesse quantas maravilhas você vai viver, se você aprender a viver como um filho de Deus, não como um religioso, que acha que o lugar de adorar a Deus é aqui ou é ali. Se você parar com essa porcaria de religião e começar a ser íntimo de Deus, de adorar a Deus aonde eu adoro, aonde eu estou. A presença de Deus vai comigo aonde eu estou. Eu rasgo o céu em oração aonde eu estou. Qualquer lugar para mim é lugar, qualquer hora é hora. Aí Jesus fala, se você conhecesse o dom de Deus, puxa, se você soubesse como é estar na presença de Deus. É você que está querendo beber da minha água, mas ela ainda não estava entendendo. E quantas vezes Deus fala com a gente e a gente não entende? Quantas vezes Deus fala com a gente não muda? Quantas vezes Deus fala com a gente não toma uma posição? Ele fala, sai daí, vem para cá. Oi? Sai daí, vem para cá. Oi? Sai daí, vem para cá. Oi? Mais para cá um pouquinho? Não, sai daí, vem para cá. Mais um pouquinho para cá que o senhor quer? Não, sai daí, vem para cá. E a gente, oi? E fica. E ele vai falando 1, 2, 3, 20, 100, 500, 1000 vezes. Olha, se eu tivesse ouvido o que ele falou, sabe, comigo, há 10 anos atrás, puxa vida, eu estaria muito mais adiantado hoje. Se eu tivesse crido no que ele falou comigo lá há muitos anos atrás, se eu tivesse sido mais santo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nossa, estaria muito mais na frente hoje. Saberia muito mais do que eu sei hoje. Puxa vida, como seria bom para mim se eu soubesse mais do que eu já sei. Olha, nossa, eu estaria vibrando ainda mais. É bom quando a gente cresce. Só que a gente demora. Ele fala, a gente não reage. Ele fala, a gente não reage. Ele fala, a gente não reage. Amado, o tempo está passando. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, tem um punhado de cristão preenchendo o nome na lista de próximo para ir para lá.
Jesus está voltando. O inferno é real, ele existe, e tem um monte de gente que vai morar lá porque não escuta o que Deus fala. Aquela mulher estava caminhando para o inferno. Aí Jesus, que nem estava a fim de beber água, puxou um assunto com ela, e ela... Como é que ela tira água do poço? Jesus, eu não estou falando dessa água, mulher. Eu não estou falando dessa água. A água que eu tenho aqui para te dar, ela sacia a sua sede, muda a sua vida, muda a sua história, transforma você. A água que eu tenho para te dar não está no fundo do poço. A água que eu tenho para dar para você não está aí no fundo do poço. Aí Jesus, ela falou, Senhor, então me dá dessa água. Eu quero. Aí eu vou te perguntar, por favor, não me responda não, mas eu vou perguntar assim mesmo. Quem aqui quer mais de Jesus? Não precisa me responder não, porque eu já sei que todo mundo quer. Ninguém aqui quer ir para o inferno. Ninguém, em lugar nenhum, quer ir para o inferno. Sabe? Puxa. Todo mundo quer mais de Deus. Aí Jesus virou para ela e falou, vai lá, chama seu marido. Ela falou, Senhor, mas não tenho marido. Jesus, realmente não tem mesmo. Porque você já teve 5 e o que você tem agora também não é seu. Olha, ela era religiosa. Estava brigando, discutindo com Jesus qual que era o lugar certo de adorar a Deus. É na minha igreja ou na sua? Qual que é o lugar certo de adorar a Deus? É aqui ou lá fora? Religiosa, olha quanta religião. A minha igreja é assim, daquele fulano é assim. Meu amigo, não adianta nada estar dentro da igreja se você não está na presença de Deus. Não adianta nada estar na onde você quiser ter, pode estar no fim do mundo. Se você não estiver na presença de Deus, vai para o inferno do mesmo jeito. Dentro da igreja, fora da igreja, tanto faz. Você acha que o diabo está preocupado? Eu não posso levar o fulano para o inferno porque ele vai na igreja no domingo. Você acha que ele está ligando? Se o pastor dele bobear, vai junto. Você acha mesmo que o diabo está preocupado com isso? Amado, quem tem que estar preocupado com a minha vida espiritual sou eu. Sou eu quem tem que estar preocupado se estou andando na presença de Deus ou não. Sou eu que tenho que estar preocupado como eu estou vivendo ou não. Porque às vezes eu me conformo em ser um religioso. Vou na igreja no domingo. Vou na quarta, vou na terça, vou na quinta, eu vou na igreja. Hoje é dia de ir na igreja. Mas eu não sou um praticante da palavra. O meu comportamento lá fora não é um comportamento de um cristão. O meu comportamento como pessoa não é um comportamento de um adorador que adora a Deus em qualquer lugar. Resumindo, que adianta ser religioso? Ela era religiosa. Estava discutindo com Jesus qual era o lugar de adorar a Deus. E já tinha 5 maridos, o 6º também não era dela. Opa! Que adianta ser religioso e não estar na presença de Deus? Que adianta tanta religião se não está vivendo em pecado? Que adianta tanta regra se essa regra não te põe na presença de Deus? Que adianta ficar conservando pensamento, costume, hábitos? Que adianta ficar conservando um monte de coisa, um monte de ideia que vai te levar para o inferno e não vai adiantar nada? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja-se como você tem vivido a sua vida. Olha, será que como eu estou vivendo a minha vida está me aproximando do céu, está me aproximando do reino? Ou está fazendo de mim só mais um religioso nessa terra? Porque está cheio de gente religiosa. O cara põe a cruz nas costas, atravessa o país, fica arrastando a cruz nas costas, sabe? Para chegar lá no outro lugar e de repente passa alguém na frente dele, ele chega de um palavrão, mas ele está indo lá fazer a adoração dele. Tanta religião, tanto hábito, tanto costume, tanto peso, para quê? Se eu não sou um adorador que está na presença de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, se você conhecer a Deus mais intimamente, se você conhecer a Deus mais profundamente, a água do fundo do poço não te interessa mais. As coisas dessa vida não te interessam mais. As coisas que você só faz pensando no reino, porque as coisas dessa vida para você perde a graça. Ainda que você seja obrigado a fazer alguma coisa nessa terra, você faz pensando, puxa, lá na frente, isso vai me abrir uma porta lá na frente. Lá na frente estou vendo que vai me abrir uma porta boa lá na frente, lá. Porque a água do poço já não te interessa mais. As coisas naturais perdem a graça. Aí Jesus fala para ela, se tu conheceras o dom de Deus, se você conhecer a Deus mais profundamente,
se envolver com Deus mais intimamente. Se você se envolver com Deus, puxa vida, sabe? De uma maneira mais profunda, de uma maneira mais abrangente, sabe? Sem regra, sem nada. Você vai lá, se joga, chora e adora. Você vai começar a receber uma nova água. A sua sede vai ser saciada. As respostas que você busca, sabe? As perguntas que até agora não tiveram resposta, elas vão ter. A porta que até você está batendo e não abriu, vai abrir. As coisas vão começar a acontecer quando houver mais intimidade entre a gente e Deus. Aí aquela mulher vira para Jesus, né? Versículo 11. Ela lhe respondeu: Senhor, tu não tem com que tirar água do poço, ele é fundo. Você acha mesmo que Jesus estava preocupado se o poço era fundo? Não está preocupado com aquela água. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que quando seus discípulos voltaram, falaram: Senhor, come alguma coisa. Ele: não, eu não quero essa comida, não. Meu alimento é outro. Come esse água. Não quero essa comida. Bebe água. Eu não quero água, eu quero nada. Quero nada disso, isso aí não me interessa agora. Agora, minha cabeça, eu estou pensando em outra coisa. Irmãos, às vezes a gente se preocupa demais, a gente é religioso demais, a gente tem regra demais, pode demais, não pode demais. Meu Deus do céu, o evangelho está virando um negócio chato. Está virando um negócio chato porque é muita regra. Ou pode muito ou não pode muito, sabe? Não está tendo um equilíbrio no negócio. Poxa, tenha liberdade para você adorar a Deus, sentado, de pé, deitado, com a cara para a parede. Tenha liberdade, mas adore a Deus aonde você está. Em Jerusalém, Samaria, tanto faz. Tanto faz o lugar certo de adorar a Deus, porque o lugar de adorar é onde está o adorador. Então tanto faz aonde é que esse cara está. O importante é que tem um adorador para adorar. E às vezes a gente espera Deus fazer coisas para a gente que Deus não vai fazer. Porque antes que Deus fazer algo para a gente primeiro precisa se posicionar. Primeiro a gente precisa se posicionar de uma forma que a gente ouça melhor. Eu estou falando aqui sem microfone, você está me ouvindo, está perto. Se você for lá na porteira, talvez você vai perceber que eu estou falando e você vai ver que eu não estou conseguindo entender o que o pastor está falando direito. Eu sei que ele está falando alguma coisa, aí ele fez um gesto assim com a mão. Eu acho que é para ir para o lado de cá. Aí talvez eu esteja falando: não, para cá não. Mas como você não está entendendo, você só está vendo os gestos, né? Mas quanto mais perto você vai chegando, mais você consegue entender o que eu falo. Irmãos, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você entende. E quanto mais você entende, pelo amor de Deus, obedece, se posiciona, se arrependa, chore, rasgue, faça o que tem que fazer, se converta. Entrega o coração de verdade para Jesus. Por quê? Porque Satanás está fazendo lista de próximo para ir para o inferno. Tem um estado do Brasil aí que a polícia está em greve, né? Foi contabilizado até hoje de madrugada, já eram mais de 140 mortos. Não tem polícia na rua, os bandidos estão matando a doidado. Alguns dias sem policiamento, mais de 140 mortos. Estão matando gente assim, saqueando o supermercado, tá um caos. Desses 140 que morreram, quantos estavam na presença de Deus? Puxa, vamos imaginar que nenhum desses estivesse na presença de Deus. 140 almas no inferno, aí uma semana, olha, puxa. E se um desses 140 fosse parente de um nosso, fosse nosso filho, irmão, pai, mãe, vizinho, olha a pessoa que a gente ama, mas é parente de alguém. Alguém que talvez deveria ter se posicionado mais próximo de Deus para conhecer o dom de Deus. Talvez é alguém que poderia ter sido salvo se tivesse alguém orando mais por ele, intercedendo mais por ele. Irmãos, talvez seja um plano de morte para tirar a vida da gente hoje. E talvez, irmãos, eu precise me aproximar mais de Deus e conhecer mais o dom de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber? É você que me pediria.
me dá dessa água. Irmãos, nós precisamos buscar mais a presença de Deus, mais intimidade com Deus, se aproximar mais de Deus, sabe? Ouvir mais o que Deus tem falado, se posicionar melhor. Deus só falou, opa, deixa eu me posicionar melhor. É aqui que o Pai falou para ficar. Aí alguém diz, não, mas está caindo 1000 do seu lado. Pode cair até 10.000 da minha direita, não tem problema. Não, mas aí onde você está caindo de um lado, está caindo do outro. Tá, mas meu Pai falou para ficar aqui. Pode cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Porque aqui é o lugar que eu tenho que ficar. E a gente consegue se posicionar quando a gente ouve, obedece o que o Pai fala. A mulher, ela era religiosa, mas vivia uma vida bagunçada. Não seja um religioso, não seja religioso, seja íntimo de Deus. Seja íntimo de Deus. Não seja religioso, seja íntimo de Deus. Seja obediente, obedeça, viva Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo falou, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu tenho que viver, eu vou viver Cristo. E se eu morrer? Morrer para mim não importa, todo lucro. Já lucrei. Mas viver Cristo. Amém? Que Deus possa trabalhar nos nossos corações, irmãos. Que Deus possa nos ensinar. Isso que Jesus falou com essa mulher. Essa conversa que ele teve com ela, teve um objetivo, mudar a vida dela. O que Deus fala com a gente tem um objetivo, não é mudar a vida dele, é mudar a nossa. Não é, Deus não está precisando se consertar. Quem precisa se consertar sou eu. Não é ele que está precisando se acertar lá para não ir para o inferno. Não. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quem tem que caminhar na presença para não ir para o inferno sou eu, não é Deus. Que o nosso coração possa estar aberto à palavra de Deus, aprender de Deus, como foi falado pela semana no devocional. Vamos se libertar do espírito de escravidão, que Deus, Ele mandou Jesus para fazer isso mesmo, para nos dar o direito a sermos livres. Livres. Jesus falou com aquela mulher para pôr ela em liberdade. Ele fala conosco para nos colocar em liberdade. Amém? Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina. Oh Senhor Jesus, naquele dia na cruz do Calvário, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi maltratado, o Senhor foi ferido. Naquele dia, na cruz do Calvário, Senhor Jesus, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Naquele dia, o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. Oh Senhor Jesus, toda maldição que era para estar em nossa vida, Senhor Jesus, naquele momento o Senhor se fez maldição em nosso lugar, para nos colocar em liberdade, para nos dar o direito a sermos chamados filhos de Deus. Oh Senhor Jesus, nos ajuda a nos arrependermos, a nos consertarmos, nos ajuda porque queremos conhecer os dons do Senhor, queremos conhecer a Tua graça, queremos conhecer a Tua bondade, queremos conhecer o Senhor, mas de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais íntima. Queremos nos aprofundar no Senhor, queremos mergulhar em Ti, queremos estar na Sua presença de uma maneira, meu Deus querido, como jamais estivemos antes. Oh, rebassuri andará, Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, nos convença, Senhor, do juízo, da justiça, do amor. Nos convença dos nossos pecados. Abre os nossos olhos. Converte o nosso coração ao Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não é bom. Tira de nós tudo aquilo que não é bom. E nos dá, Senhor, a Tua água para saciar a nossa sede. Sacia, Senhor, a nossa sede, pois temos sede de Ti, Senhor. Temos sede de Ti, Senhor. Temos sede do Senhor. Sacia, Senhor, a nossa sede.
Meu Deus, trabalha na vida, meu Pai, de cada um de nós. Trabalha na vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Trabalha na vida de cada um de nós, Senhor Jesus. Trabalha na vida de cada um de nós, Senhor. Transforma-nos para sermos adoradores do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus.